Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no Conexão Humana 5.0. Eu sou a doutora Cláudia Regina Ribeiro Talaga, como vocês já sabem, sou médica, ginecologista, obstetra, atuo muito na área da endometriose, da cirurgia minimamente invasiva, mioma, cisto de ovário, em todas as idades da mulher, climatério, reposição hormonal e também sou cirurgiã. E hoje estou aqui com a Claudilene, que ela trabalha comigo, faz parte da minha equipe, é nossa instrumentadora. Sem ela, eu não faria nada, né? Porque queria valorizar muito o trabalho do instrumentador, é aquele que nos ajuda, nos acompanha, verifica os materiais, verifica se está tudo pronto para uma cirurgia. E nada melhor do que falar sobre isso, né, Clau? Porque vamos falar sobre pré-operatório. E foi muito procura, né? Foram vocês que pediram para fazer, olha, faz um podcast, faz uma live, faz explicações sobre o que esperar quando vou operar. O que fazer, porque, meu Deus, vou ter uma cirurgia, e agora? E a cabeça da gente fica muito ansiosa, muita coisa, então eu quis fazer hoje, né? Vamos fazer hoje umas explicações para melhorar a vida de vocês, para tornar mais fácil esse período que é o período do pré-operatório. E nosso tema é isso, da preparação à recuperação. Então eu quero que a Clau fale um pouquinho sobre ela também, quero que vocês nos sigam nas redes sociais, né? Nosso canal aqui é a Conexão Humana 5.0, se inscrevam, aciona o sininho, deixe o like, se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe. Se você conhece alguém que vai ser operado, que precisa de maiores explicações, que está bem ansioso com esse tema, compartilhe. Isso é uma informação, isso é uma conexão humana. Me siga também na minha rede social, no meu Instagram. O meu Instagram é Cláudia Doctor. No Instagram também do Dr. Rogers, que é o Ser. No Instagram também da Claudilene, que é o Claudinha Leite Digital. Nos acompanhem, porque nós sempre vamos estar aqui focados em trazer conteúdos que vão levar informação e não desinformação, e sim esclarecimento e ajudar a tornar a nossa vida melhor. Então, vou passar a palavra aqui para a Cláudia, para ela também se apresentar. Meu nome é Claudilene e, como a doutora já disse, eu trabalho com instrumentação cirúrgica, faço parte da equipe e nós estamos aqui para orientar, passar um conteúdo que vá orientar você que é paciente, você que está se preparando para uma cirurgia. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, você já teve esse momento de se preparar para uma cirurgia? Já, gente, vocês acreditam? Já fiz, deixa eu pensar. Olha, já operei de apendicite, não foi qualquer apendicite, foi supurada, complicada, com ruptura do intestino e fezes na cavidade abdominal. Já operei cisto de ovário, já tirei minhas trompas. Depois dessa cirurgia complicada da apendicite, depois de 10 anos, eu tive uma brida, que é uma aderência, grudou uma parte do meu intestino com a outra parte do intestino. Então, já tive que me preparar, tanto para cirurgias eletivas, que são aquelas que você marca e tem um tempo para se preparar, quanto aquelas que foram urgência, que você não tem tempo para se preparar. Mas hoje nós vamos falar daquelas que nós temos tempo para se preparar. E mesmo você que foi operada de urgência, você vai também ter que saber o que vai fazer, né? No pós-operatório, o que esperar, como se comportar. Então, sim, Cláudia, respondendo a sua pergunta, já fui paciente, né? Então, o pessoal brinca comigo, eu já fiquei na horizontal, né? Deitada na horizontal como paciente e também na vertical como médica. Então, já passei tudo o que os pacientes passam, eu já passei. E tanto em cirurgia eletiva como em cirurgias complicadas. É isso aí. E para começar, vida, né, Cláudia? Exatamente, a vida. Então, um lado e outro. Eu já não tive, tá? Então, ainda não passei por esse momento. Mas teve parto normal? Tive parto normal, 2 partos. Eu tenho 2 filhas lindas e eu tive 2 partos, foram normais, graças a Deus. Nada cirúrgico, né? Não, nada cirúrgico. Então, as meninas ajudaram, contribuíram para isso. Eu gostaria, então, de começar o nosso esclarecimento da direção para vocês. E eu quero perguntar para a doutora Cláudia como que é o preparatório para uma cirurgia ginecológica. Sim, antes, né, vocês vão lá passar no médico, vamos ter que operar, por exemplo, endometriose, mioma, cisto de ovário. Qualquer preparação que vocês tiverem, prestem muita atenção na consulta, né? O seu médico, porque cada cirurgia
é uma cirurgia. Então, o seu médico vai te orientar desde como que vai pegar a guia lá no convênio, né? Ou o médico, ou secretário, essa parte mais burocrática, até a internação no hospital. Se você está muito ansiosa, muito nervosa e acha que não vai conseguir absorver tudo isso de uma vez, o meu conselho é traga um acompanhante. Porque muitas vezes a gente está tão emocionada lá, porque não é fácil ser operada, né? E agora vou ter que me ausentar do trabalho, vou ter que ter alguém para ficar na minha casa, vou ter que mudar toda a minha rotina. Se você tem filho, quem vai ficar com os filhos, como que vão para a escola, como que eu vou orientar, como que eu vou ajudar. Tenho que fazer repouso? Quanto tempo de repouso? Posso dirigir? Não posso dirigir, né? Como é que eu vou fazer? Então, leve um acompanhante. Eu acho que é importante, porque já recebe muita informação de uma vez. Então, vá, né? Primeiro vai na consulta, primeiro vamos iniciar com os exames pré-operatórios, né? Então, muita coisa, muita informação. Então, primeiro você vai passar pelos exames. Então, vá um passo a passo. Primeiro, tive a notícia, eu vou ter que ser operada. Entender por que eu tenho que ser operada, né? Perguntar, tirar as dúvidas. O acompanhante também ajuda muito. Sim. E depois vamos passo a passo. Primeiro vamos começar então com os exames pré-operatórios, né? Então, como vocês vão vendo, por que é importante uma avaliação pré-operatória? Como é que eu vou me submeter a uma cirurgia sem saber se a minha glicose está boa, se minha pressão está boa, se eu não tenho nenhuma arritmia, se meu colesterol está bom, se eu tenho alguma coisa, alguma condição que possa me levar a uma complicação depois da cirurgia. Então, primeiro, todo mundo vai fazer os exames pré-operatórios. Então, quais são esses exames? Né? Você vai ver, são exames que não são iguais para todo mundo. Claro que pode ser que alguns exames são iguais, né? Porque você tem a mesma condição que a outra pessoa. Mas não se baseie com a outra pessoa. Cada um tem um corpo único, cada um é uma pessoa, né? Cada um tem uma digital, Sim. Cada um tem uma identidade. Então, o médico vai individualizar. Então, geralmente são exames de sangue, exames laboratoriais. Depois, você vai fazer exame de urina também, para ver se não tem nenhuma infecção no trato urinário. Vai geralmente fazer um raio-x de tórax para ver se está tudo bem com o seu pulmão, porque você vai passar por uma anestesia, ou geral, ou uma anestesia bloqueio, que pode ser uma RAC, uma peridural. Precisamos saber se está tudo bem para você se submeter a essa anestesia. Então, você vai primeiro lá, você vai sair com por isso que é muita coisa. Você vai lá no hospital, vai passar com o seu médico e vai sair com um monte de papel. Chega em casa e fala, e agora? Esqueci tudo. O Exatamente. Isso acontece mesmo. Então, eu acredito que o acompanhante, ele tem esse papel fundamental de lembrar também a pessoa aquilo que o médico diz. Por quê? Se você está se preparando para uma cirurgia, você já está tenso. Sim. Então, tem muita coisa que você vai esquecer. Então, principalmente quando você tem um diagnóstico que não é um diagnóstico bom. Eu vou passar por uma cirurgia, ou seja, eu estou precisando ser operada. Se eu estou precisando ser operada, eu preciso resolver um problema. Então, isso, de repente, pode dar um bloqueio na pessoa e ela esquecer tudo que foi dito na hora da consulta. Ela já está doente, né? Fisicamente, vamos operar um problema físico. E emocionalmente você também começa a ter um apagão, né? Exato. E aquele monte de papel, né? A gente fala papel, hoje em dia também tem muita coisa digital, mas é modo de dizer, né? Você tem um monte de coisa para fazer antes de ser operada. Exato. E aí você começa a ficar bem desnorteada, né? Você se desalinha. Então, calma, né? Meu conselho é calma, uma coisa de cada vez. Então, vamos fazer os exames pré-operatórios. Então, vai fazer o exame de sangue, urina, Sim. Vai fazer a chapa do pulmão para ver como é que está seu pulmão, a não ser você vai tomar uma anestesia, se é anestesia geral, que você vai ter um bloqueio da sua respiração, tem que ver se está tudo bem com a parte pulmonar. Depois você vai fazer exames cardiológicos, né? Vai fazer um eletro, um teste ergométrico, um ecocardiograma. Dependendo da sua idade, vai passar por isso. Um teste de esforço, né? Uma esteira. Vamos avaliar seu corpo inteiro, ver se está tudo bem para você passar pela cirurgia. E pensa, Claudilene, se você fez todos os exames e está tudo bem com você, já não é uma segurança? Sim, com certeza. Porque muitas vezes, quando você vai fazer uma cirurgia de urgência, não dá tempo de fazer tudo isso. Mas, pelo menos, os exames de sangue você faz. Eu fiz, né, quando estava no pronto-socorro. Porque, às vezes, né, é urgência, mas
você tem tempo de corrigir algum problema, né? Se é falta de açúcar no sangue, Sim. se você está com a pressão alta, você não vai ser submetida lá descompensada. Muitas vezes o paciente está descompensado, você coloca numa UTI, compensa o paciente primeiro para depois ele fazer a cirurgia. Esse cuidado é importante. Esse cuidado é importante, não é já ir colocando ele numa mesa cirúrgica e não saber nem como ele está antes, para não ter complicações. Se você ser operado avaliando tudo antes, te dá uma segurança, né? E dá uma segurança para o médico, né? Você minimiza os riscos. Sim. Então, fez esses exames. Depois que está com os exames todos, né? Você estiver com os exames todos prontos, você vai primeiro passar por uma avaliação pré-operatória com o cardiologista. De preferência, se você já tem o seu cardiologista, é melhor passar com ele. Ele já te conhece, já sabe seus problemas, sua comorbidade, quais são as doenças que você já vem tratando. Então, primeiro passa com o cardiologista. Aí ele vai nos dar uma cartinha dizendo qual o seu risco operatório. Todo mundo tem risco? Todo mundo tem risco operatório. Cirurgia tem risco? Tem, não é zero. Mas se a gente faz, né, todos os exames antes, passa pelas avaliações, esse risco fica muito menor. E é muito mais confortável ser operada desta forma. Então, eu aconselho a todo mundo passar por isso, né? Mesmo se eu for tirar uma unha encravada, É verdade. Não minimize, né? É muito simplesinho, é só um negocinho, não. Faça, né? É importante. Porque quantas vezes as pessoas vão fazer cirurgia estética e passam por complicações? Será que fizeram os exames pré-operatórios? Exatamente, porque assim, você imagina assim, uma cirurgia estética. Então tá tudo bem comigo e eu só vou melhorar. Não tô doente, né? Exato. Tá tudo bem comigo, eu só quero melhorar alguma parte do meu corpo que eu achei que não tá legal. Mas não estou doente, como você mesmo disse. Só que complicações. Aí nessas complicações, porque não fez todo aquele acompanhamento pré-operatório, não fez tudo que deveria ter feito, exames, enfim, seguiu a risca tudo bonitinho, aí tem uma complicação, aí infelizmente acontece os desastres que a gente costuma ver. Então, é muito importante você que está nos ouvindo prestar muita atenção em tudo isso que a gente está te falando, porque isso vai ser um diretório, né? Você vai ter como diretriz para você entender o que você precisa fazer antes de você ir para o seu procedimento cirúrgico. Entender com clareza, com calma. Então, passou pelos exames, foi no cardiologista, depois eu acho importante passar uma avaliação com a anestesista. Todo mundo tem medo de tomar anestesia. É verdade. Né? Nós temos um episódio aqui no nosso Conexão Humana 5.0 com o Dr. Valdir. Ele fala sobre os riscos da anestesia, sobre se eu posso morrer numa anestesia. Então, eu aconselho vocês a irem lá na nossa playlist, né, e assistir também. Porque na avaliação do anestesista, ele vai ver esses exames, ele vai tirar uma história, vai conversar com você, vai te acalmar, vai te explicar como é que é a anestesia, quais são os procedimentos, né? Quais são os medicamentos que você tem que suspender, quais você não pode suspender. Isso é muito importante, Claudiane, passar com o anestesista, né? E porque se você tem dúvida, porque eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira cirurgia, que era um cisto de ovário, meus parentes ficaram me assustando. Falou, você vai ter que dizer isso, vai ter que dizer aquilo. Não. Cada cirurgia é uma cirurgia. Para ela teve que falar, informar alguma coisa. Eu não. E aí eu fui com tanto medo da anestesista. É tão ruim, né? É tão bom você ir para o centro cirúrgico calma, acreditando, confiante, né? Você já prepara o seu sistema imunológico para tudo dar certo, para ele te reparar e te restaurar. Se você vai numa ansiedade 1000, fica tudo mais complicado, né? Tudo mais difícil de compensar. Então, passe por isso, exames, avaliação cardiológica e depois avaliação com anestesista. Isso é muito importante mesmo. A gente ter paz naquilo que a gente vai fazer. Para você ter paz, você precisa estar preparado. E depois que você passou, né, fez exame pré-operatório, passou com anestesia, com cardio, com anestesista, depois você vai voltar no seu médico, porque ele também vai olhar tudo de novo. Então, olha quantos médicos te viram. Os médicos pediu o exame, né, seu ginecologista, no caso nós estamos falando da nossa área, mas pode ser um exame que também serve para cirurgias, outras cirurgias também, da parte da cirurgia geral,
uma cirurgia estética, qualquer cirurgia que você for se submeter. Fez exame pré-operatório, passou com o cardio, passou com o anestesista, depois você vai voltar com o seu médico, ele vai explicar tudo de novo. Olha a segurança, né? De novo, exames estão ok, avaliações ok, aí o seu médico, no caso assim, eu, ginecologista, vou ver tudo de novo e também vou falar com você de novo. Olha, nossa cirurgia, nós vamos fazer isso, isso, isso. Você entendeu? Muitas vezes eu peço, repita para mim o que vai ser feito, para não ter dúvidas. É uma boa estratégia, né? Pedir para a pessoa repetir, porque quando a pessoa repete, ela pode repetir da forma que ela entendeu. E às vezes a forma que ela entendeu não é a forma que você disse. Isso. Então, quando você pede para repetir, é importante, é até importante fazer isso. Porque a paciente vai falar, olha, é assim, assim, assim. Aí você vai falar, opa, peraí, alguma coisa você não entendeu, compreendeu como foi dito. Sim, porque você não é obrigada a conhecer todos os órgãos do seu corpo. Então, por exemplo, na minha área, eu vou tirar o útero. Útero é útero, né? Serve para reprodução, é um órgão reprodutor. Ovário, produção dos hormônios, tem as células germinativas que vai propiciar com que você possa engravidar. Então, o útero é o órgão que vai gerar, ovário vai produzir hormônio, produzir as células que vão fazer você gerar, né? São os gametas. Então, aí você às vezes se perde, né? As trompas é o veículo no qual vai ocorrer. A gravidez ocorre na trompa, né, a fecundação vai acontecer ali, e aí esse óvulo fecundado, que encontrou com o espermatozoide, vão caminhar para poder ter anidação no útero. Então, você não é obrigado a saber tudo isso. Então, às vezes, você não sabe. Eu vou tirar o útero, mas vou ficar sem ter meus hormônios? Olha aí, isso é a grande confusão na ginecologia. Verdade. Então, útero é útero, trompa é trompa, ovário é ovário. Então, você tem que entender. Muitas vezes a gente tira o útero e as trompas e mantém os ovários para você continuar tendo sua produção hormonal. Tirou o útero, não vai poder engravidar por você, mas você tendo o ovário, você consegue ainda produzir hormônio, ainda tem as células germinativas que você pode utilizar depois, se você quiser fazer aquela barriga, né? Ter a barriga solidária, que é outro papo para um outro podcast, porque muitas vezes tem que ver a legislação brasileira, tem que ser um parente que pode estar por você. Então, isso tudo você tem que tirar essa dúvida lá no consultório. Realmente não vou querer ter mais filhos? Se eu quiser ter, eu posso recorrer a uma barriga solidária? Como é que é isso? Como que são as leis? Então, tudo isso tem que conversar no consultório, né? Não quero ter mais filho, quero resolver meu problema. Então, eu vou entrar na menopausa? Não. A pessoa confunde. Tirei útero, vai entrar na menopausa? Não, vai entrar na menopausa. Eu tinha essa ideia antes de trabalhar com vocês. Então, se você não tem esse problema, né? Tem que conversar lá no consultório. Então, olha tudo isso, Cláudia. Teve que fazer exame pré-operatório, sabe? Às vezes no exame pré-operatório dá problema. Aí o médico cardiologista pede mais exames. E aí, aquele primeiro problema que você veio no ginecologista, agora já está lá com o cardiologista. Então, mas você precisa saber se tem um distúrbio de coagulação, se quando você fizer uma cirurgia não vai ter hemorragia. Olha como é esclarecedor, né? Fazer tudo, a preparação antes, né? Fazer o pré-operatório mesmo, né? E aí, fiz o pré-operatório, tá tudo certinho, graças a Deus, né? Vamos supor que você não tem nada, aprovada pelo cardio, aprovada pelo anestesista, eu já expliquei tudo. E aí você sai do consultório e vai agora falar com a secretária, né? Que nós precisamos dela para nos auxiliar, porque, como nós falamos nos outros episódios, o médico não consegue fazer tudo, né? Eu preciso te atender, te auxiliar, mas a parte burocrática, eu preciso que a secretária, as minhas auxiliares, me auxiliem nisso. E ela vai chegar e falar com você de novo. Então, durante a consulta com cardio, com anestesista, eles vão te dar termos de consentimento, que é importante você ter eles assinados. Eu vou dar meu termo de consentimento, expliquei. Você vai assinar, que entendeu. Eu também assino o que eu expliquei. E no dia da cirurgia, tem que levar esses documentos. Eu deixei para vocês os termos de consentimento assinados, o termo meu do ginecológico, o termo do cirurgião, o termo do urologista, quem for te operar,
A liberação do cardiologista, que ele dá uma cartinha, tem que levar. A liberação e avaliação do anestesista. Não esqueça esses documentos, porque se você não leva, aí temos que fazer tudo de novo lá no hospital. Isso atrasa o seu procedimento. Né? Então, é importante. É isso que a secretária vai checar com vocês. É importante fazer um checklist desses documentos. Levar os exames pré-operatórios recentes, entendeu? Muitas vezes a pessoa leva em PDF, mas se você precisar ver ali na hora, né, e está no seu celular, né? É importante ter esses documentos, né? Não esquecer de trazer seu documento de identidade, CPF, né? E não esquecer do seu cartão do plano. Porque senão como é que vai fazer? Olha quanta coisa, né? Então tudo isso é falado que você tem que fazer. Então você já está nervosa, está ansiosa, mas não pode esquecer dessa parte burocrática. E esse podcast é para isso, para você entender que tem que levar tudo, fazer o checklist antes, como você disse, né? E se você vai fazer uma cirurgia robótica, atenção extra. As cirurgias por robótica ainda não são cobertas pelo plano. Então, existe um custo adicional, e eu quero deixar bem claro isso. Esse custo adicional não é pago lá no consultório médico, não é pago lá por Pix, por telefone, por WhatsApp. Qualquer pessoa que entrar em contato com você falando isso é golpe. Esse assunto é tratado no hospital, na tesoureira do hospital. O hospital entra em contato com vocês e vocês acertam lá no hospital. Jamais, por favor, se deixem levar por golpe sobre esse pagamento que tem que fazer da plataforma robótica. Vocês pagam o aluguel do robô lá para o hospital. O hospital entra em contato, vocês vão lá, acho melhor ir lá pessoalmente, assinar documento, ter tudo certinho. Cuidado com os golpes, Claudilene. Você acredita que tem golpista que não sei como consegue saber que a pessoa vai fazer uma cirurgia dessa e pede dinheiro? As redes sociais, elas estão muito abertas, né? Então, às vezes a gente coloca alguma coisa da nossa vida, ou um hacker entra ali no seu celular, tem algumas informações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esse tipo de golpe, ele existe, né? Inclusive, os hospitais estão alertando, né? Convênios médicos alertando as pessoas sobre esse tipo de golpe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho recebido informações do convênio, informações nos hospitais, que a gente entra nas redes de Wi-Fi. Então, quando aparece na primeira telinha ali de você conectar, para você tomar cuidado com golpes. E isso porque está acontecendo. Então, se tem a informação é porque está acontecendo. Sim. Se está acontecendo, vamos tomar cuidado. E outra coisa que eu quero alertar, quando vocês forem na consulta, né, do cardio, do anestesista, ou até com o cirurgião, contem tudo o que vocês estão tomando. Ó. Medicamentos controlados, anticoagulantes, remédios para diabetes, anticoncepcionais, hormônios, isso tudo influencia para a sua anestesia, para a sua cirurgia. Tem muitos remédios que precisam ser suspensos. Eu tomo remédio natural. Tomem cuidado com o remédio natural. Eles também influenciam na coagulação. Não é porque é natural, não vai influenciar. Influenciam no seu corpo. Avisem quais vitaminas, quais fitoterápicos. Tudo pode interferir. Então, tem que contar tudo. Nada é bobagem. Eu tomo um fitoterápico aí, natural, aí, bobinho. Tenho que saber. Essa informação é importante, porque, olha, eu trabalho com eles e a gente tem acesso a muitas informações, mas essa informação eu só tive através deles, até o fitoterápico. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, mas é só uma suplementação. Mas é só um fitoterápico. Tem que contar, tem que falar. Então, toda a informação, ela é bem-vinda e ela é importante nesse aspecto. Sim, e cuidado com essas canetas emagrecedoras, hein? Muito cuidado. Qualquer medicamento tem que avisar antes, porque tem que ser suspenso muito tempo antes, entendeu? A maioria dos hospitais pedem aí 3 semanas, 21 dias de suspensão. Mas depende, né? Se for uma semaglutida, lá o Ozempic, se for um Mounjaro, isso tem uma recomendação. Então, por favor, avisem, porque isso vai levar um tempo
a gente vai ter que suspender sua cirurgia se você não avisar antes. Então, a gente suspende antes para você ter um pós-operatório, né? Um operatório e um pós-operatório adequado. Porque se você toma um remédio que atrasa o seu esvaziamento gástrico e você tomou uma anestesia que paralisou esse reflexo, você pode vomitar e broncoaspirar. Esse vômito ir para o pulmão. Imagina comida no seu pulmão. Vai fazer uma inflamação enorme no seu pulmão e você pode até morrer. Então, informe. Tem gente que não informa e interna lá, e aí a gente dá uma pressionada, a pessoa fala, eu usei. Gente, pode morrer, é sua saúde. Não force uma cirurgia se você não se preparou. Esse é o alerta. Usou a caneta emagrecedora, usou a medicação para emagrecer, principalmente aí, o Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy, tem que suspender antes e a gente vai te orientar. Então, não saia fazendo coisas da sua cabeça. Sabe uma coisa que eu percebo? É que os pacientes, quando eles estão prestes a perder o plano de saúde, eles têm uma tendência a omitir algumas informações, porque tem um prazo curto ali para realizar a cirurgia, porque vai perder aquele plano, ou porque está se desligando da empresa, ou porque não tem condições mais de sustentar, né, esse gasto, né, esse investimento na questão financeira ali, familiar. E por esse prazo estar curto, eles omitem, né, essas informações. É a sua vida, né? Mas tem que entender exatamente isso. É importante e é a sua vida. Então, tem que falar, tem que falar. Perdeu o prazo? Infelizmente, perdeu o prazo, mas é melhor perder prazo do que perder a vida. E não esqueçam de informar as alergias, principalmente se for alergia a látex, que a gente usa muito, né, no centro cirúrgico. Se você tem alergia a látex, vai ser outro preparo. Tem que fazer uma sala que chama látex free. Geralmente é a primeira cirurgia da manhã, então vocês avisem. Porque internar, e aí chega lá avisar, e a gente não conseguir fazer essa cirurgia, é um custo para você, em primeiro lugar, para o médico que se preparou e para o hospital. Exatamente. Então gera muito transtorno. Depois realocar. Como vamos justificar isso para o convênio, né? Por que não viu isso antes? Então, hoje em dia, a gente tem que estar com a informação bem certinha, não tem mais justificativa. Então, não esqueçam de informar suas alergias, e se for o caso, às vezes tem que passar por um tratamento antialérgico antes, né? Então, não esqueçam isso. Avise se tem marca-passo, algum dispositivo implantado. Se você é diabético, preciso, além de passar uma avaliação com o cardio, com o anestesista, eu preciso da orientação do seu endócrino. Isso é muito importante, você pode se descompensar. Diabetes é uma doença crônica, inflamatória, muito importante. Muitas vezes preciso ter uma reserva, né, da UTI, porque você pode se descompensar no pós-operatório, porque eu mexi, né, fiz um procedimento que agrediu o seu organismo e vai mexer com o seu metabolismo, principalmente dos carboidratos. Isso vai alterar o seu corpo e muitas vezes eu preciso reservar a UTI antes, né? Não em tudo em cima da hora. Eu quero tudo isso para a sua segurança. Então, não esqueçam que tudo é importante, né? Na minha área, outra coisa que eu quero falar é que é super importante para as mulheres que perdem muito sangue, que têm fluxo aumentado e vão ser operadas por causa disso, ou por um mioma, ou por um cisto de ovário, ou por endometriose, pela adenomiose, que é a endometriose lá no útero. Converse com o médico antes, né? Vamos ver se você não tem uma anemia, vamos corrigir isso. Eu gosto de operar o paciente compensado, não descompensado. Se você tiver com uma anemia, deficiência de ferro, vamos dar ferro. Se for por deficiência de B12, B12. Eu gosto de corrigir todas as descompensações antes, porque eu vou operar você e depois, se você tiver com as vitaminas, com ferro, tudo certinho, você, claro que vai ter uma recuperação melhor, porque você tem a substrato para formar as substâncias que vão reparar e restaurar o seu organismo. Então, vamos fazer tudo com muita calma, né? Se você tem uma cirurgia eletiva, não tem problema com o convênio, está tudo certo. Não vamos nos apressar, vamos corrigir, te compensar e operar você da melhor forma possível, né? Compensada do ponto de vista do corpo, né? Todas as informações que a gente está passando aqui, para lembrar vocês, assim, por mais importante que sejam,
é muito interessante você entender. Não é para te assustar. Sim, sim. É informação para que você tenha mais segurança. Então, por isso a gente está focando muito nessa questão, no foco da segurança. É para segurança. Então, por que a gente fala dos pontos críticos? Exatamente para exaltar a questão da segurança. Então, deixando em evidência que a segurança é muito importante. Então, a gente vai falar muito de pontos críticos, mas não é para te assustar. Fique calma, preste atenção e entenda que tudo que a gente está fazendo aqui é para a sua segurança. Sim, e a informação é libertação, né? Exatamente. Então, chegou o dia da cirurgia, então fizemos pré-operatório, tá tudo ok. Por favor, eu queria que vocês prestassem atenção na orientação do jejum. Olha quanta orientação foi, né? Levar todas as documentações e agora o jejum. Jejum, normalmente a gente pede 8 horas de jejum absoluto. Não pode nem água. E tem pessoas que elas, mas eu só tomei um pouquinho de leite. Leite, pelo amor de Deus, não pode. Leite é proteína. A proteína demora para ser digerida. E é aquilo lá que nós falamos da anestesia. Se você comer, né, tomar um leite, né, comer ou beber alguma coisa que demora para ser, assim como eu falei, né, se você usar caneta emagrecedora, isso demora a sua digestão, você pode vomitar, e aí você não tem mais o reflexo que não deixa esse vômito ir para os brônquios e para o pulmão. E você está lá anestesiada, pode voltar esse conteúdo gástrico e você ter essa pneumonia, né, química, que é o alimento no pulmão. E você pode até morrer. Então, respeite o jejum. Foi orientada 8 horas de jejum, 8 horas de jejum, não pode tomar água, nada, é zero na boca. Isso é muito importante, atente-se ao jejum. E se você, por acaso, esqueceu, pode acontecer, esqueci. Eu comi, você tem que avisar, porque aí a gente espera para te colocar na cirurgia, para chamar você para a cirurgia. Porque se você mentir, é você que vai sofrer a consequência. Então, jamais façam isso, né? Sempre sejam sinceros e falem, olha, infelizmente eu esqueci e a gente vai, se não der para fazer a cirurgia naquele dia, vai remanejar, mas é a sua segurança. Prestem atenção muito no jejum. Porque é sério, né? No capítulo lá no nosso vídeo, nosso podcast sobre a anestesia, o Dr. Valdir fala sobre isso também. Então, eu quero aqui salientar a importância de vocês seguirem tudo certinho e não esquecerem de nenhum detalhe. Então, chegou o dia, façam o jejum. E se a gente achar, tem vários protocolos que podem abreviar quando você internar o jejum, que podem ser instalados lá dentro do hospital e vai ser usados medicamentos para te ajudar a você aguentar esse jejum, mas não coma, porque a comida pode te trazer o malefício de você sofrer durante a cirurgia, ter esse vômito, e eu já vi paciente vomitar muito, né? Imagina se esse vômito vai cair lá no seu pulmão. Lembre-se que pode ter risco de morte. Então, eu queria só deixar bem claro por que a gente pega no pé do jejum, a gente cobra do paciente, o anestesista pressiona bem, fala, não comeu nada mesmo, né? E tem pessoas que precisam tomar o remédio da pressão. Muitas vezes o médico deixa ela tomar o remédio da pressão com um dedinho de água assim, ó, um dedinho de água assim, não é um dedinho de água assim. Se conseguir engolir o remédio da pressão, até sem água é melhor, entendeu? Mas muitas vezes é orientado lá na avaliação do anestesista que alguns remédios para pressão sejam tomados. Porque não pode ir para o centro cirúrgico também sem ter tomado o remédio da pressão, se forem orientado para tomar, senão você vai ter pressão alta, porque você não está calmo, né? Todo mundo tem uma certa ansiedade. Exato. E aí descompensa a pressão. Então, se você está ouvindo esse podcast, a gente está falando, olha, é jejum absoluto, não pode tomar nem água, mas para casos que foi orientado a pessoa tomar até o remédio sem água e com um dedinho de água, esses casos a pessoa vai seguir. Mas a maioria das pessoas que não tomam nenhum remédio, o jejum é absoluto, nada na boca, tá bom? Isso que a doutora Cláudia está falando é muito importante, porque ela já deu todas as informações que você precisa para um jejum. E uma coisa que eu quero ressaltar é que jamais altere o jejum por conta própria.
Isso é muito importante, que você entenda que é necessário fazer o jejum. Ela já falou todas as coisas que são necessárias, já fez a indicação de assistir o podcast do Dr. Valdir, que é muito importante, né? O anestesista fez também um podcast aqui no Conexão Humana 5.0, mas também atentar que não altere você, paciente, não altere por conta própria o seu jejum. Tá? Se tiver indicação de tomar um remedinho, um dedinho de água, ok, mas se tiver essa indicação, se não, de forma alguma, altere o seu jejum. Isso mesmo. E no meu caso, né, como eu trabalho muito com endometriose profunda, endometriose pélvica e intestinal, se você receber uma orientação de preparo intestinal, aí você vai fazer. A maioria das cirurgias não. Mas se você receber uma orientação de preparo intestinal, aí você siga, porque vai receber as orientações, vai saber qual medicação, o que vai fazer. Se você não recebeu essa orientação, eu quero dizer que você não precisa fazer. Porque muitas vezes, minha amiga fez, vou fazer. Não faça, porque muitas vezes pode agredir seu intestino, muitas vezes é um preparo que para você não é necessário, isso também atrapalha a gente na cirurgia. Então, se recebeu, você vai ter as orientações, você faz, por favor, né? Porque é importante, você vai mexer na parte intestinal. Geralmente você passa essas informações? Geralmente quem passa é o médico cirurgião do intestino. Se ele passou, eu quero que vocês façam. Se eu preciso, por alguma cirurgia minha em particular, a gente vai passar. Mas eu quero dizer, se você não recebeu nenhuma orientação, não precisa fazer. Ok. Isso é importante, porque às vezes a gente quer fazer também todo esse cuidado, a gente fica preocupado. Isso. Não, mas é melhor eu fazer um preparo, porque vai que acontece alguma coisa. Não é necessário. Se não foi indicado, não é necessário. Então, essa preocupação você não precisa carregar. Então, faça se realmente for indicado. Se não for indicado, é uma preocupação a menos para a sua vida. Sim. E no dia da cirurgia, aí eu queria pedir assim, encarecidamente para vocês, não vão de cabelos molhados, né? E se internar antes, não lave o cabelo. Quantas vezes a gente já viu... Teve que atrasar um pouquinho a cirurgia porque o paciente teve que secar o cabelo. Então, mas por que não pode ir de cabelo molhado? Porque muitas vezes vamos usar energia e a corrente elétrica, né? Com o cabelo molhado, pode acontecer acidente com o seu cabelo, né? Exatamente. Mas aí pode secar lá? Pode, mas que nem meu cabelo demora muito para secar, o seu cabelo também, né? Isso. E além disso, que eu quero lembrar, cabelo molhado não é só com água, sabia? Por exemplo, se usar um gel, você usou gel, né? Seu cabelo está molhado. Sim. Então, dá um exemplo da Claudilene. É verdade. Então, muitas vezes, também já vi paciente que não pôde fazer ressonância, né, nuclear magnética, porque foi com gel no cabelo. Ela, mas meu cabelo não está molhado. Está assim, quando você passa gel, ele fica úmido. Né? Na ressonância pode esquentar e pode acontecer acidente com o seu cabelo. Então vamos evitar. Cabelos de aplique? Tem que tirar, eu coloquei aí. Vendo? Não ir com cabelos molhados, não ir com, olha lá, itens postiços, tá no itens postiços. Não usem mega hair, alongamento de cabelo, cílios postiços, né? Uma vez eu fui fazer um procedimento numa paciente e ela estava lá, ela foi no consultório, estava ótimo os cílios dela. Chegou lá, estava com uma taturana aqui, né? De tão grande. O que aconteceu? Aí lá, eu coloquei esses cílios. Eu falei, meu Deus, não pode, porque os cílios naturais não vão ter acidentes, mas os cílios postiços podem até queimar até a pálpebra, corre a corrente elétrica, né? Então, não utilizar cílios postiços. Outro problema também que temos muito, unhas. Nossa, gente, o ideal... posso passar uma base? Ideal é não passar nada, porque a gente usa o oxímetro, você vê lá, nós usamos, e ele pode interferir na leitura. O oxímetro é a invenção mais maravilhosa que existe. Eu estava lendo sobre quem criou, né, quem inventou, e eu li que foi na Índia, numa necessidade de médicos que estavam lá para ver, ajudar aquela população. E tinha que colher sangue, correr para o laboratório, era longe, né? E o médico que criou... nem lembro se ele é médico, né? Vocês podem checar. Mas quem criou, acho que é médico. Ele queria assim, um aparelhinho que ele conseguisse ver quanto que estava a oxigenação aqui periférica, sem ter que ficar tirando sangue do paciente. E aí esse aparelho maravilhoso a gente coloca aqui no dedo. E se você tem um esmalte,
a base, qualquer coisa, interfere. Tem médico que fala, é só uma basezinha. E se puder não usar nada para você, né? Se você vai fazer cirurgia, o tempo que você vai ficar lá é tão pouco, depois você faz a unha. Né? Faz a unha, tira a cutícula, mas se puder não usar nada, não use. E unhas de gel, muito menos, gente. Unha de gel, aí Exatamente. É pior do que o esmalte na minha própria unha. Porque a unha de gel também, ela é artificial, ela é postiça, pode também ter queimadura aqui na unha, leito ungueal. Então, não usem, tá? Tá lá, se vocês puderem tirar um print aí, ó, cabelos molhados, itens postiço. Outra coisa, no dia da cirurgia, tomem banho só com sabonete. Não passem creme no corpo, porque a gente usa placas em vocês, que aí não ajuda. Você passou creme hidratante, não vai... Tirar a aderência. Tira a aderência. Então, não usem creme no corpo. Não usem desodorante também, tem alumínio, né? Evitem, não usa. Toma banho só com sabonete. Não vá com adereços, né? Metais, nada, correntes, alianças, nada. Deixa isso tudo em casa. Devido à segurança também dos nossos dias, né? Nem leva aliança, deixa tudo lá na sua casa. E se você tiver piercing, tornozeleiras, né? Se puder tirar, é muito bom. Tem um problema, né? Que tem pessoas que têm piercings permanentes. E aí, como vai fazer? Avisa antes que existe um colchão próprio que o hospital tem, mas preciso reservar isso antes, precisa ter disponibilidade desse colchão para que a paciente não sofra as queimaduras. Exatamente. Então, se falar, mas se tem no hospital, então por que eu não posso ir com tudo? Mas não tem para todas as salas cirúrgicas. Então, preciso reservar esse colchão antes. Se você é uma paciente que usa alargador de orelha, usa piercing e é permanente, não consegue tirar. Se conseguir tirar, é melhor para a sua segurança. Se não conseguir, a gente tem esse colchão, o hospital tem, né? Mas eu preciso reservar com antecedência. Porque não existe disponibilidade para todas as salas cirúrgicas, né? Então, resumindo, assim, no dia, não leva nada. Se puder, antes não pinta as unhas. Quer fazer a unha, ficar bonitinho, faz a unha, mas não esmalte, né? Não passe nada para não interferir com o oxímetro. E o que leva lá, o que é permitido na cirurgia? O banho com sabonete. E se você puder levar meias elásticas, é importante. Geralmente, alguns hospitais têm. Pergunte para o seu médico, né? Meias elásticas 3/4. Não é qualquer meia, viu? Que eu já vi paciente trouxe uma meia lá, amarela, colorida. E essas meias não podem ser usadas no centro cirúrgico, pode usar depois, porque existem meias próprias, né, antitrombo, que isso ajuda muito se a sua cirurgia for uma cirurgia longa. Você precisa comprar, tem marca específica, elas têm que ser antitrombo e da cor branca, que elas podem ser usadas no centro cirúrgico e, como eu falei, elas não vão queimar você, porque elas são próprias para não conduzir calor e não te causar nenhum acidente. Então, pergunte para o seu médico sobre as meias elásticas. Isso é o que é permitido para você usar no dia da cirurgia. Essas dicas são muito importantes e muito valiosas. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Compartilhe esse conteúdo também para outras pessoas que estão para fazer cirurgias, que vocês conhecem, ou ainda no seu contexto familiar, pessoas que já passaram por cirurgias, tiveram algumas complicações por não ter tido esse tipo de cuidado, para entender também o porquê que tudo isso acontece e pode acontecer dentro de um centro cirúrgico, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho também sobre antes de sair de casa. Então, antes de sair de casa, né? Eu estava falando tudo lá, o que você vai fazer antes da cirurgia, né? Lembra? Não, pinta unha, toma banho com sabonete. Agora, antes de sair de casa, olha lá a nossa malinha. Então, você vai levar uma mudinha de roupa, leve roupas confortáveis, calça de elástico. Pelo amor de Deus, não vai levar uma calça que tem 4 botões para apertar aqui. Você vai operar o abdômen, né? A pelve. Uma calça de elástico folgadinha, bem confortável, uma camiseta, não precisa levar blusa de babado. Simples, simplicidade. Leve seu chinelinho,
né? Tomem cuidado com os chinelos que você possa cair, leve chinelos confortáveis. Lá, tá vendo documentação que eu falei antes. Leve suas necessaires com tudo das suas necessidades básicas, né? Sua pasta de dente, escova de dente, um pentezinho, né? Uma escovinha para o cabelo. Leve seus óculos. Outra coisa que eu esqueci de colocar lá, se você usa lente de contato, não vão de lente de contato no centro cirúrgico. A gente passa protetor nos olhos para proteger durante o período que você está anestesiada. Tire as lentes de contato. Olha lá, leve o seu óculos, né? Então, é bem tranquilo assim, no dia da cirurgia, né? Organize a documentação lá na sua malinha, a roupa confortável. Leve seu absorvente, na cirurgia ginecológica, um absorvente. Leve a roupa íntima, né? Leva calcinha, é importante que você leve. Não leve calcinha fio dental, porque como é que vai colocar o absorvente, né? Leve calcinhas confortáveis, de algodão, um pouquinho mais alta, para não pegar na cicatriz e segurar um pouquinho o abdômen. Eu levo cinta. Eu acho que cinta precisa operar, a gente vê como você está evoluindo. Porque antes de evacuar, você já colocar uma cinta apertando sua barriga é muito desconfortável. Então, a cinta você pergunta para o seu médico qual o momento que vai usar. Leve calcinhas mais altas, mais confortáveis, que vai segurar um pouquinho mais seu abdômen, né? Então, eu acho importante a roupa íntima. Já falamos como você monta a sua malinha. Uma camiseta, uma calça mais folgadinha, seus chinelos confortáveis. Você vai ficar logo que você sai da cirurgia, vai ficar com a camisola do hospital, né? Então, depois, se você puder trazer um pijaminha, né? Com short doll, né? Um shortinho mais larguinho, mais compridinho, com a camisa aberta na frente, eu acho mais confortável do que camisola. Porque camisola, eu vou ver seu abdômen, você tem que levantar tudo, né? E o shortinho só mostra aqui, mas fique à vontade, né? Se você tiver camisolas mais compridas, não tão curtas, você vai estar no hospital, eu vou pedir para você fazer caminhada pós-operatória, acho que você fica mais confortável, né? Com o baby doll não, o short doll, né? Que é a blusinha com os botõezinhos aqui na frente e o shortinho. Essas são dicas que eu acho importante, né? Que nem você nunca foi operada, aí você não sabe, né? Aí, assim, evite roupas transparentes, camisolas muito curtas. Como é que você vai fazer caminhada no hospital sem estar com uma roupa adequada, né? Exatamente. Lá nós vamos pedir para a físio passar no quarto, ir com você caminhar, né? Porque o seu acompanhante não sabe como é que eu posso auxiliá-la. Então, você vai fazer essas caminhadas. Então, leve roupas bem discretas, simples, tranquilas, não muito transparentes, para não causar nenhum transtorno. E é bom para você saber disso, né? E você falou aí sobre o acompanhante. Qual a importância do acompanhante na cirurgia? O acompanhante é super importante e ele precisa saber qual é a função. O acompanhante, ele não vai ministrar ele não vai fazer nenhum curativo, ele não vai ministrar nenhum remédio. Isso é com a enfermagem, técnica de enfermagem. Mas o acompanhante pode depois que você auxiliar, explicar para ele, te auxiliar a sair da cama, te auxiliar primeiro banho sempre vai fazer com a enfermagem, mas depois pode te auxiliar ele no banheiro. Depois que você aprender a te auxiliar numa caminhada, é aquele que vai estar lá com você no quarto para te ajudar, se tiver qualquer problema, a chamar a técnica de enfermagem, né? Então, muitas vezes o acompanhante não sabe o que fazer, mas é realmente te auxiliar, te ajudar. Se você sentir dor, chamar a equipe. Mas eu não tenho nenhum acompanhante para ficar comigo. Se não tiver, também não tem problema. A enfermagem tem um botãozinho que você pode apertar, chamar, mas concorda que é mais confortável você ter alguém da sua família para te auxiliar até o banheiro, para te auxiliar muitas vezes a trocar a roupa, quando você está numa fase que você não está mais com aquela camisola do hospital, a te ajudar a ir junto com a físio, a caminhar, aprender essas coisas, né? Isso é muito importante. A enfermagem, ela está ali para auxiliar, né? Para acolher. Sim. Mas se você tiver realmente um acompanhante ali com você, eu acredito que você fica mais confortável, porque é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que está acompanhando a sua vida, a sua história, está ali do seu lado,
Às vezes vai ficar perdido mesmo, é normal, não vai saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas também, se não souber, pergunta, né? O que eu posso fazer, até onde eu posso ajudar, né? Realmente não pode ministrar medicação, nada. Chamar a enfermagem vai fazer essa parte aí. Nem alimentação. Gente, nada de levar alimentação na bolsa. Não, é a alimentação que foi passada, a dieta que foi passada para você. Tá? O hospital ele vai fornecer. Seguir regras, né? Seguir as regras, isso é muito importante. A enfermagem, ela cuida, tem que prestar muita atenção na medicação, na conferência. E se o acompanhante estiver lá, ele consegue dar essa assistência, dar uma volta. A gente quer que a enfermagem se concentre na aplicação correta da medicação, na dosagem correta, paciente correto. Então, depois quando tiver a orientação com a fisioterapeuta de fazer a caminhada e o acompanhante estiver do lado, isso ajuda muito, né, Claudilene? Sim. Muito, muito. E saber também, vai saber como fazer isso em casa também, né? Então, organize isso antes, o acompanhante, o seu transporte. Para chegar até o hospital, posso ir sozinha? Pode. Você vai chegar no hospital, que o acompanhante não pode, foi trabalhar, você se interna sozinha. Mas depois, eu quero que tenha um acompanhante lá para eu falar como é que foi a cirurgia, o que aconteceu. Fique lá no quarto, no pós-operatório. E para ir embora do hospital, não pode ir embora sem acompanhante, né? Como é que o hospital vai liberar você sem acompanhante? Cai, machuca, é responsabilidade do hospital. Precisa do acompanhante para ir embora. Para se internar, até pode ir sem. Mas depois ele pode chegar, porque eu quero falar com ele na cirurgia, né? Ou você foi na frente, ele vem depois. Isso tudo dá para organizar. Então, o apoio, né? Você precisa organizar antes, então, o acompanhante, o seu transporte, o apoio nos primeiros dias, quem vai te ajudar, se você vai ter uma empregada, né? Uma secretária, sua mãe, algum familiar. Já programa isso tudo antes. Organize documentos, medicamentos, as roupas que você vai usar. E organize sua rotina familiar, como é que vai fazer com a escola dos seus filhos, como é que vai fazer o seu trabalho, né? A vida profissional. Converse antes no seu trabalho. E deixe organizado, para quando você for operado, você só se concentre na sua recuperação. Isso é importante, né? É um momento que você tem que olhar para você, é um momento de autocuidado, é um momento que você vai precisar se autoajudar também, né? Se organizando a sua vida familiar, a sua vida no trabalho, né? Olhando para dentro de você, olhando para você com carinho, né? Cuidando de você mesmo. Isso é muito importante, essa é uma parte, né? O pós-cirúrgico, é uma parte que você tem que olhar para você e se cuidar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de atenção para você. Se tiver ajuda externa, ajuda das pessoas ali à sua volta, melhor ainda, ter esse cuidado, se sentir cuidada, se sentir amada, se sentir acolhida, isso é muito bom. E terminando, né, queremos agradecer, né, queremos lembrar vocês a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar o like, compartilhar, deixe comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. E depois a gente manda aí nos comentários, a gente pode mandar esse PDF para ficar mais claro e ajudar mais vocês. E continue seguindo os próximos episódios do Conexão Humana. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Sei que foi extenso, mas era importante. Obrigada e um beijo no coração de todos. Obrigada a todos. E todas. Obrigada.